Salve, salve, meus queridos do segundo ano do Colégio Joga Master. Tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Queridos, primeiramente, queria aqui dar uma boa noite, uma boa tarde, ou um bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo isso, né? Em um segundo momento, eu gostaria de dizer a vocês que nós iremos, então, terminar o capítulo de Sociologia 4, falando hoje de Sérgio Buarque de Holanda, e dependendo do nosso tempo, comecemos também já a falar do capítulo 5. Vamos ver como é que vai o tempo, para a gente saber até onde a gente vai hoje, tá certo? Então, querido, na última aula, a gente começou a apresentar um pouco da história da sociologia no Brasil, né? Como ela vem se desenvolvendo a partir dos anos 30, né? Aquele período do Vargas, da busca da formação social do Brasil, né? Do que nós temos de propriamente brasileiro, né? Veio a casar com essa ideia própria que o varguismo trazia da criação de um espírito de nacionalidade, de nacionalismo no país, tá certo? Então, a gente viu o Gilberto Freire, que foi o primeiro grande filósofo, sociólogo, a trazer essas reflexões acerca do homem moderno, né, da formação do Brasil. E hoje a gente vai de Sérgio Buarque de Holanda, o pai de Chico Buarque de Holanda e o sobrinho de Aurélio Buarque de Holanda. Olha que família, hein, gente? Aí é fácil. Sendo um Buarque de Holanda, fica fácil ser intelectual nesse país, viu? Imagina, se eu for Chico Buarque de Holanda, o pai dele é um dos maiores historiadores do Brasil e o tio avô dele é um dicionário, bicho. Aí, cara, aí a gente fica inteligente mesmo, né? Que família mais intelectualmente pronta, né? Então vamos lá, amores. Gente, o que o Sérgio Buarque vai dizer? O Sérgio Buarque escreve um pouco depois de Gilberto Freire, lá por 1936, se eu não me engano, acho que não está aqui, mas 1936, se não me engano. E ele vai trazer uma perspectiva nova para estudar o Brasil. Ele vai usar muito do método weberiano, né? Então ele vai utilizar do método da sociologia compreensiva de Weber para tentar compreender as raízes do país. Então ele escreve um livro que chama Raízes do Brasil. E ele vai fazer esse esforço para tentar compreender como que se deu a nossa formação e o que nos faz especificamente brasileiros, né? E ele vai fazer umas linhas de raciocínio bastante interessantes para a gente pensar. A primeira é que ele parte do ponto da compreensão do Brasil do ponto de vista do colonizador, né? Então ele vai entender como que é esse colonizador. E ele percebe que tanto a Espanha como Portugal, ele tem um tipo muito peculiar na Europa de ser. Que diferentemente dos outros países, como Alemanha, França, Inglaterra, não existe muita relação de, de separação, né? Como que a gente pode dizer assim? Tem aqui, eu acho, falando, fica mais fácil vocês entenderem. Acho que do jeito que está colocado aqui, ó. Em outras palavras, o povo ibérico, Espanha e Portugal, já trazia em si, comparado aos outros povos europeus, o inglês, o francês, o alemão, elementos de maior anarquia. Eles eram menos ordeiros, menos propensos a, como a gente pode dizer, a seguir as regras e normas sociais. Compreende? Então ele fala que é um traço próprio do povo ibérico. O povo ibérico sempre foi muito personalista, é essa palavra que ele usa. É muito personalista, então havia uma questão de status sociais do indivíduo, saca? Era aquilo que delimitava a liderança dentro de uma comunidade. Não eram os aspectos formais de uma lei que foi criada e a gente tem que seguir. Né? Quem organizava tudo era uma relação mais pessoalista, a minha personalidade. Então eles tinham elementos muito mais anárquicos, como diz aqui. Olha ali na página 167, continuando essa parte. Então esses ibéricos possuíam elementos mais anárquicos. Uma displicência com as instituições e os costumes.
e maior valorização do personalismo e do culto à personalidade, em que as instituições, em vez de funcionarem de acordo com a formalidade e a impessoalidade da lei, das normas e das regras, são muito mais associadas às pessoas que compõem essa mesma instituição. Né? Então, na verdade, não se tem aquele impessoalismo que, por exemplo, o Estado pede. Tá certo? Qual que é? A gente foi analisar o Estado racional hoje, o Estado capitalista, tal, esse Estado que a gente vive. Quando a gente pede impessoalidade, o que a gente está pedindo, amores, para a gente entender? Que tanto faz o juiz que for aplicar a lei, a determinação, quanto mais parecido todos são, é até melhor, não é? Por quê? Porque não depende do arbítrio de quem julga, depende do que está escrito na lei. Então, interpretar a lei é a impessoalidade em si. Aqui no Brasil, no seu jeito de ser, e nos países ibéricos, aqui ele está falando dos países ibéricos, já existia esse culto à personalidade, onde as pessoas, né, não estavam ligando para o que está escrito na lei, mas sim aquela criatura que é o juiz que julga, né? Aquele que tem em si o dever de executar ou de legislar ou de julgar leis. Ele não tá fazendo, ele passa a ser mais importante que a própria lei, tá certo? É isso que ele está falando. Então já existia esse elemento próprio no ibérico que vai ser influenciado nós brasileiros também, tá certo? Então por isso que ele diz que no Brasil, por exemplo, meus amores, assim como nos países ibéricos, existe essa ideia antiestatal, né? Essa negação do Estado, essa coisa de ver o Estado como um inimigo, alguém que só atrapalha. A gente até hoje tem isso, né? A gente enxerga isso. Por quê? Porque a gente não consegue criar esse ambiente racional, impessoal, que o Estado moderno ele busca ser. Então, desde a origem do nosso país, diz o Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, lá nos países ibéricos, nós temos essa dificuldade da construção desse Estado, né, racional, impessoal, né, estritamente ligado às leis e às normas em si. Né? A gente é o nosso jeitinho brasileiro, né? A gente sempre está querendo burlar o Estado. A gente cria determinadas equações. Quando a gente vai burlar as leis, a gente fala, não, mas é porque o Estado não presta, então a gente tem que burlar mesmo. Isso está intrínseco na gente. No finalzinho lá da página 167, ele fala, ó, esse Estado seja visto como um obstáculo e mesmo como um inimigo, gerando uma espécie de justificativa moral para descumprimento da lei. Então eu descumpro a lei e legitimo esse descumprimento da lei, tá certo? Então ele começa a analisar, falou, na Europa já era assim, nesses países antes de chegar no Brasil já era assim. Quando eles vêm para cá, né, novos elementos começam a se fazer. Quem que é que vem para cá colonizar? Dois tipos de pessoas vieram colonizar o Brasil. Um com o estereótipo que ele define como o estereótipo aventureiro, e um outro com o estereótipo que ele define como trabalhador. Esses dois mundos são diferentes. O estereótipo prevalecente que prevaleceu no Brasil foi o do aventureiro. Da onde vem esse estereótipo do aventureiro, diz o Sérgio? De uma herança grega, de uma herança da antiguidade, de que a contemplação é muito e a aventura é muito melhor do que o trabalho em si. Então a grande maioria dos que vieram para cá não tinham a ilusão de vir para trabalhar e enriquecer ao custo do trabalho. Ele vinha mais por um sentido de aventura, de contemplação do novo mundo, da selvageria do mundo selvagem das Américas, onde tudo era mato, onde existiam índios. Ele vinha com aquele ímpeto, né, que era chamado de um ímpeto aventureiro. Eles não vinham aqui com essa aptidão, né, protestante do trabalho, da questão de, olha, vim para produzir, trabalhar aos poucos e fazer a coisa. Né? Então, o nosso querido Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que o brasileiro em si ele tem uma herança de um dos portugueses, que a nossa forma de ser, além de ser personalista, como ele já tinha dito,
ela é estritamente anti-empreendedora. A gente acha a questão do trabalho uma coisa necessária, a gente faz e tal, mas a gente não se sente realizado nessa coisa, a gente não tem a visão, né? Na sua agenda, não que nenhum brasileiro é trabalhador, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele está falando que existe uma certa ação aventureira, de exaltação das aventuras e de desdém com a relação do trabalho, né? De que trabalhar não é uma coisa lá muito boa, não. Tanto que na sociedade brasileira, né, gente, o ato de trabalhar com o braço foi mal visto pra caramba até o século XX, né, gente? Né? Quem que executava trabalho braçal? Categorias de pessoas que eram consideradas nem seres humanos, que eram escravos. Então, quem tinha que trabalhar no braço eram seres que eles julgavam inferiores. Eles, os brancos, né, que eram homens que trabalhavam com a mente, não com os braços, enfim. Então cria-se esse tipo de espírito no brasileiro, esse tipo de forma de ser no brasileiro, que daí ele vai avançando aqui e ele fala que outros problemas aconteceram. Já tínhamos essa falta de Estado lá na Espanha, né? Dessa impessoalidade, desse problema com as normas, com as regras do Estado, não sei das quantas. Quando chega no Brasil, né? Outro problema se dá, esse personalismo acaba filtrando todas as relações de organização social, não na ideia de um Estado, mas na ideia do pai, do patriarcalismo, né? Então, nossa configuração política ela se faz na ideia do chefe de família, que é a lei e é o que caracterizava o que era certo e o que era errado. Não era as normas do Estado, acabava sendo cada família sendo seu próprio feudo. Então, nós temos um tipo de organização familiar pautado na figura do líder patriarcal, do homem chefe de família que se dissemina essa estrutura, né? Então, isso dentro da casa de cada um tem um líder, o pai manda, todo mundo abaixa a cabeça e obedece. Ele é a lei, ele é a regra. Isso foi dado da nossa colonização lá. E numa esfera maior, dentro da cidade, por exemplo, esse grande pai acaba sendo quem? O dono do engenho, né? Que acaba sendo o coronel. Ele passa a ser visto como o pai de todos. Então cria-se essa relação que a gente chama de uma relação estritamente patriarcal dentro da nossa relação de sociedade, né? Então a gente já vê uma dificuldade de implementação de uma ideia de Estado, porque a ideia de Estado ela é rechaçada desde o início no nosso país, por causa desse personalismo e por causa desse patriarcalismo, né? Aqui dentro da minha casa mando sou eu, né? Aquela coisa do aqui dentro sou eu, não é a lei lá fora, dane-se, sou eu que faço esse processo como tal, né? E daí ele vai trazer algumas outras reflexões para a gente terminar o vídeo aí, além dessas. Não é corona não, fica tranquilo. Aí, gente, ele fala um pouco da questão do homem cordial. Ele fala que que o brasileiro, ele tem um jeito de ser cordial, que vem dessa pessoalidade, dessa questão da personalidade, né? Porque a gente tem uma necessidade própria de ter uma convivência cordial. A gente não tem a relação, por exemplo, ele fala que os estrangeiros, quando vêm para cá, eles ficam muito abismados de como a gente necessita, por exemplo, virar amigo do freguês. Muito deles não tem essa coisa, tá ligado? Eu presto um serviço, estou prestando serviço, você não tem que ser amigo seu, filho. Sou um prestador de serviço. Aqui no Brasil tudo já vira um laço de cordialidade, fraternidade, né? As pessoas já vêm no sentido de trocar essa ideia, de se sentir, né? Ali no final da página 168 ele fala lá, ó, a cordialidade, no entanto, não é sinônimo daquele que recebe bem os outros, os turistas, os visitantes. De acordo com a raiz dessa cordialidade, é o comportamento daquele que age mais de acordo com o coração, né, cordato,
baseado nos sentimentos pessoais do que propriamente da razão, sem estabelecer, sem estabelecer vínculos formais, mas sim vínculos de afeto. Então a gente tem uma mania de criar muito mais vínculos no sentido não racional, de esse é gente boa, nossa, que legal, do que racional. Pô, ele paga bem, ele tá aqui, isso daqui, isso daí, não precisa sorrir para mim. Né? A gente já, pô, não, o cara ele é bom pagador, mas pô, não dá um sorriso, não conta uma piada, a gente fica sentido disso, né? Então a cordialidade é uma coisa própria desse personalismo, né? Essa coisa dessa culto à personalidade que veio dos portugueses se acaba tratando e trazendo para o Brasil essa figura do homem cordial, né? Que somos cordiais enquanto tal, tá certo? Então, todas as relações nossas no nosso dia a dia acabam virando relações de afetuosidade, né? Então, o chefinho, querida. Então, ele vem mostrando como essas ações se constroem. E uma coisa interessante, que isso daí para mim é uma das melhores, ele diz que o brasileiro, por causa dessa forma de ser, desse seu jeitinho cordial, desse seu jeitinho pessoalista, essa sua personificação, ele acaba não tendo muito discernimento do que é público e do que é privado. Ele confunde as lógicas, né? Então, por exemplo, você ganha um cargo, por exemplo, você disputa para prefeito da cidade ou para vereador da cidade. Quando você ganha, muitas vezes o brasileiro ele não consegue falar, não, eu sou o Tom, vereador, e o cargo do vereador é outra coisa. Normalmente vira-se uma extensão de si mesmo, o cargo. Então você utiliza-se do que é público para benefício privado. Você e o cargo acaba se tornando a mesma coisa, né? Em outros países é muito clara a divisão entre o que é público e privado. O que é meu, o que é da questão do eu e o que é de todos, o que é público e o que é privado. Aqui a gente tem uma dificuldade, diz o nosso querido Sérgio Parque de Holanda, a gente tem dificuldade de delimitar o campo do público e do privado, né? E uma das ações, por exemplo, do porquê de tanta corrupção no campo do Brasil, que a gente sempre se pergunta, porra, mas que tanta corrupção? Vem justamente dessa normatização de quebrar as regras morais, né, que ele coloca aqui, desse patrimonialismo de não saber discernir o que é meu e do que é do outro, o que é público e o que é privado, tá certo? Então ele aponta a origem de todos esses problemas que a gente tem, né? Daí no final do capítulo, lá na 169, ele já coloca lá, né? O Estado moderno. Aqui, ó, é preciso considerar que Sérgio Buarque de Holanda parte dessa concepção de Estado moderno desenvolvido por Weber. O Estado moderno é aquele que é racional, ou seja, impessoal e formal. É aquele que justamente procura diminuir o poder da personalidade para, em seu lugar, colocar um sistema que funcionaria por si mesmo, por base legal e nunca pessoal. Ao comparar tal conceito de Estado com a construção do Brasil, Sérgio Buarque enxerga que a cultura personalista dos brasileiros é um dos obstáculos fundamentais para construir instituições realmente modernas, racionais e impessoais no território da nação. O tema da modernização das instituições passa a ser, assim, fundamental quando se trata de propor soluções de problemas da realidade social brasileira. Então, esse último parágrafo ele é importantíssimo para a gente refletir, gente. Como modernizar isso? Claro que existe o lado bom, essa afetuosidade do brasileiro, essa forma, né, de um ajudar o outro, dessa solidariedade, principalmente das classes mais baixas, né? É muito bonito e a gente tem que manter isso. Mas, ao mesmo tempo, esse impessoalismo, essa forma de tratar, a gente vê como isso, a gente sofre no campo público disso, né? Então é uma reflexão importante que o Sérgio vem trazendo para nós. Beleza? Então ficamos assim. Quando eu publicar o link para vocês lá no Delta, eu vou publicar o que vocês têm que me entregar até sexta-feira. Beleza, gente? Um abração para vocês, saudades e vamos que vamos.